tenta ligar a economia como aquele carro que você dá a partida e o motor não pega. Né? Quer dizer, você baixa os juros para ver se estimula a economia e o motor não pega. Porque não tem mercado, não tem expectativa de crescimento. O que está havendo? Então você combinou duas coisas, combinou alguns fatores que concorreram para que a crise ocorresse. A estagnação dos rendimentos, a perda de bons empregos, né? Destruição de bons empregos e o endividamento excessivo. Quando a crise sobreveio, na verdade você desvendou uma situação real que era muito negativa para receber os estímulos que o governo quis dar à economia. Tanto que a economia não reage, como diz o motor, não pega, como você falou. O empresário Jorge Soros, grande investidor, ele tem uma ideia, a ideia de que os governos fizessem uma intervenção nos bancos. Ele está falando da Europa, especialmente. O governo capitaliza os bancos, assume os bancos, e os governos passam a gerir o capital, passam a emprestar dinheiro. O senhor acha que isso é viável? Isso pode ser uma resposta? Quer dizer, uma intervenção mais dura no sistema financeiro, você acha que nesse momento poderia ser justificado? Porque o Soros tem clareza sobre a natureza da crise na Europa, né? Que decorre em boa medida de uma incapacidade política das lideranças europeias atacarem o problema central. Qual é o problema central? É a situação dos bancos, que estão carregados de dívida soberana e dívida privada ainda, né? Porque boa parte da dívida, por exemplo, do endividamento que os bancos carregam na Espanha é dívida privada. Dívida das famílias. Dívida das famílias, né? Que se endividaram também de forma muito intensa no período da bolha, da bolha imobiliária. Mas, como os bancos são uma espécie de sistema nervoso dessa economia, onde são tomadas as decisões cruciais, né, e eles estão travados pela crise financeira, né, é preciso que o Banco Central, os governos, né, assumam essa função, como ocorreu nos anos 30 com o Roosevelt. O Roosevelt fez com que o Federal Reserve assumisse essa função de prover crédito para a economia ao mesmo tempo que ele desenvolvia os projetos de emprego público, de obras públicas para absorver o desemprego. O que o Soros diz é o seguinte: é preciso que o Banco Central Europeu assuma provisoriamente, capitalize e assuma provisoriamente os bancos, né? Dirija provisoriamente os bancos, inclusive determinando a expansão do crédito, né? Porque não é possível que a economia fique nesse estado letárgico, e ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu financie a Itália e a Espanha, que são os países grandes que, se tiverem uma crise parecida com a da Grécia, né, que pode ocorrer por contágio, não porque a situação real deles seja da mesma natureza que a Grécia, mas pode ocorrer por contágio, tem que financiar temporariamente em condições favoráveis a esses países, né. O estado do bem-estar ele é incompatível com a recuperação da economia. Ou seja, para a Europa se recuperar, ela precisa realmente, vamos dizer na prática, empobrecer seus moradores. Precisam aceitar que vão ganhar menos. Ou será que o senhor parece pensar que é o contrário? Quer dizer, se você criar o estado do bem-estar, é que realmente fortalecer o estado do bem-estar e que a economia vai andar. Como que ele te explica essa lógica que você está falando? Nesse momento, eu acho que são três questões, né, que estão postas, que têm que ser enfrentadas. Primeiro, como você vai recuperar o sistema de crédito para que ele volte, o sistema bancário, para que ele volte a ser um instrumento de promoção do dinamismo da economia. Segundo, que é preciso que, nesse momento, o Estado assuma uma responsabilidade grande no investimento, em relação ao investimento, né? Para poder recuperar o ânimo privado e poder dar força às suas famílias e às suas empresas. E a terceira questão diz respeito a como é que você vai administrar essa questão dos salários, né, da segurança dos trabalhadores e dos dependentes em geral, né? Então, ao invés de a austeridade nesse sentido que está sendo mencionado, ela é negativa para a recuperação da economia. Mas isso passa por uma negociação dura, né? Uma negociação política complicada. E eu não acho que esteja se desenhando esse cenário que eu mencionei agora há pouco, né?
Eu acho que é uma coisa muito mais hesitante, muito mais vacilante por parte das lideranças políticas europeias. O senhor é meio pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu acho que esses últimos 3 anos mostraram que, na hora da crise, parecia muito mais fácil, por exemplo, se impor uma regulamentação mais dura, mais estrita ao setor financeiro. E à medida que o tempo foi passando, você foi abrandando, né? Ou simplesmente abandonando os projetos de regulamentação. Então, eu acho que a resistência ideológica, política a essas mudanças é muito grande e, por outro lado, a insatisfação da maioria da população com o que está acontecendo, né? Os indignados na Espanha, o Occupy Wall Street, os outros que estão se manifestando, isso não é uma coisa que é manipulada por ninguém, isso foi construído a partir da situação real das pessoas que não estão se conformando com o encaminhamento da solução da crise, né? Porque, afinal de contas, né, enquanto o sistema financeiro, na verdade, se recolocou numa posição de poder, né, as vítimas da crise estão achando que não é justo que eles sejam escolhidos para pagar o que aconteceu.